e atualmente estou no meu segundo ano de doutorado também pela UFMG. Durante meu mestrado, eu trabalhei com Rantoro, né, no doutorado também trabalhando com Rantoro, e um dos principais focos do nosso laboratório é com bem-estar animal. Então, foi aí no bem-estar animal que eu tive contato com a hematologia, né, que a hematologia ela é muito importante, como eu vou falar, né, sobre isso, né, relacionado com essa questão do bem-estar e estresse animal. Então, hoje eu venho falar aqui, conversar um pouco com vocês sobre a hematologia de peixe. E o roteiro que eu trouxe para essa apresentação, onde eu vou comentar sobre a hematologia, né, a definição de hematologia. Em seguida, eu vou falar sobre o sangue, que é aí a matéria-prima, né, para essas análises. A coleta, né, o quão importante é o processo nessa coleta, né? As análises hematológicas que a gente mais trabalha, principalmente focado no hemograma, e a hematologia na pesquisa, como a hematologia ela contribui, o que ela responde ali, o que ela colabora para a gente dentro das pesquisas relacionadas aí na aquicultura. Bom, a hematologia. A hematologia ela é o estudo do sangue, né? É a avaliação dos parâmetros hematológicos, né, em condições normais e anormais, a avaliação ali da composição, da qualidade, da quantidade desses constituintes, né, do sangue, através desses parâmetros, para avaliar a condição vital, né, avaliar a saúde dos animais, para poder explicar ali em situações clínicas a questão de doenças, parasitemias, ou questão do estresse, como eu falei, bem-estar. Então, a hematologia é um método de avaliação da condição vital muito aceito na pesquisa animal. E no livro de análises hematológicas, do Hasdani Paiva e colaboradores, eles usam uma frase que, para mim, representa bem como a hematologia como essas análises hematológicas mostram para a gente esses aspectos, que é o sangue é um dos espelhos que refletem os processos vitais. Isso quer dizer que o quê? A partir do sangue, esses constituintes do sangue, né, a gente consegue entender, a gente consegue compreender e verificar essas condições dos animais. E como falar sobre o sangue, né, como dito aqui, o sangue ele é o espelho, então é a partir do sangue que a gente vai fazer, né, essa mensuração da qualidade, né, desses animais, da qualidade de vida desses animais. O sangue ele é um tecido líquido, imóvel. Ele percorre por todo o corpo e irriga aí quase todos os tecidos do corpo. E ele tem as suas funções, né, com dentro das principais funções, a distribuição de calor, a sua função mais conhecida aí, que é as trocas gasosas, né, o transporte de oxigênio, transporte de nutrientes e transporte de produtos em degradação. O estudo da fisiologia, da bioquímica e morfologia do sangue oferece informações importantes a respeito da saúde do animal, como dito anteriormente. Vai ser a presença, a quantidade e a proporção dos constituintes do sangue, né, que estão relacionados a um estado funcional do peixe. É a partir da observação desses constituintes, né, que a gente vai identificar essas possíveis alterações aí no bem-estar, né, questão de, como eu falei, questão de estresse ou questão sanitária do peixe em relação a afecções, né? E o que é constituído o sangue? O sangue ele é constituído de uma parte líquida, que é o plasma, que é onde estão os elementos figurados em suspensão. Esses elementos figurados, eles têm aí os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e os trombócitos. Os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, né, ou eritrócitos, a gente constitui essa parte vermelha, né, do sangue. Os glóbulos brancos constituem aí os leucócitos e os trombócitos, que são semelhantes às plaquetas dos mamíferos. E eu vou comentar sobre essas células mais à frente. Quando o sangue sedimenta, né, quando a gente ou
quando você coleta o sangue ali sem anticoagulante e ele decanta, ou quando você faz a centrifugação, você observa três séries. A série líquida, que é o plasma ou o soro, a série branca, que é onde está essas células dos glóbulos brancos, né? E a série vermelha, que é onde estão os eritrócitos. E antes de eu falar sobre as células, né, da série vermelha e da série branca, como eu comentei sobre plasma e soro, eu gostaria de definir aqui o que é o plasma, o que é o soro, quando a gente tem o plasma e quando a gente tem o soro. E por que isso é importante saber? O plasma e o soro, ele vai ser muito utilizado nas análises hematológicas de bioquímica sérica, que é as análises de colesterol, glicose, lactato, entre outros. E é importante saber por quê. Em alguns kits você usa o plasma, em alguns kits você usa o soro. E isso tem que ser observado, né, para poder não chegar na hora da coleta e ocorrer, na hora da análise, e ocorrer um erro porque foi coletado o sangue de uma maneira incorreta. O plasma, ele é o sangue sem células, centrifugado e com anticoagulantes. Já o soro, ele é o sangue sem células, mas sem o uso de anticoagulantes na coleta. Então, a partir da coleta, a gente vai ter aí essa configuração. Se você coletar o sangue sem o uso de anticoagulantes, quando esse sangue acontecer essa decantação, você vai ter que o coágulo com as células vermelhas, esse gel e o soro, que é a parte líquida que sobra aí no sangue. Se você fizer a coleta do sangue com anticoagulante, ao centrifugar você vai ter as células sanguíneas ali, né? Uma fina camada aqui onde vai ter a série branca e o plasma. Então a gente tem que ter atenção quanto a isso aí, porque para poder não ocorrer um erro, né, na hora de realizar as análises. E quanto às células, a gente tem três grupos de células: os eritrócitos, os trombócitos e os leucócitos. E eu vou falar sobre cada um delas um pouquinho agora. Os eritrócitos, né, que são as células mais abundantes aí no sangue, eles têm aquela função muito importante, como eu falei, do transporte de oxigênio. E diferente dos eritrócitos dos mamíferos, os eritrócitos dos peixes, eles são nucleados, ou seja, eles possuem um núcleo. E eles têm essa conformação aqui, que é uma conformação ovalada, né? E com um núcleo bem delimitado, assim como o citoplasma bem delimitado, e de uma coloração arroxeada, com o citoplasma mais claro e o núcleo mais escuro, mais por volta de um roxo mesmo. Aqui nessa foto dessa lâmina direita aqui, a gente pode ver os eritrócitos aqui, muitos eritrócitos, né? Como eu falei, a célula mais abundante na corrente sanguínea. Achei interessante de colocar aqui para comentar, porque no semestre passado, na verdade nesse semestre, né? Nesses anos a gente está tudo perdido com relação ao semestre. Mas nesse semestre, no grupo de estudos, a gente teve uma palestra que foi da Williane, que quem não assistiu pode estar assistindo essa palestra no YouTube, no canal do YouTube do grupo, que é só pesquisar lá Get e o FMG. É a palestra sobre transplantes de células germinativas, onde ela fala sobre os animais triploides. E uma coisa interessante sobre os eritrócitos nos peixes é que os peixes triploides, eles possuem um eritrócito com um diâmetro maior em relação aos peixes diploides. E isso é um aspecto importante de observar, porque uma das funções relacionadas a essa questão desses eritrócitos maiores é justamente por esses animais necessitar um maior transporte de oxigênio. As próximas células aqui são os trombócitos. Os trombócitos são, como eu comentei, são semelhantes às plaquetas nos mamíferos. Então, são células de defesa e eles participam aí da coagulação e da fagocitose. Os trombócitos, eles têm esse aspecto alongado, né? Não é com exceção dos eritrócitos, as células acabam tendo uma variação em seus formatos, ainda mais de peixes para peixes, né? Mas
Geralmente o trombócito ele tem esse formato alongado, ele pode ser um pouco mais afunilado nas pontas, um pouco menos, às vezes em uma ponta só, mas geralmente ele tem esse formato alongado, uma cor numa tonalidade roxa mais escura, e ele tem esse resquício de membrana assim, afunilado também nas pontas. Aqui a gente pode observar um trombócito nessa foto da lâmina à direita. A gente tem que ter um cuidado com identificar trombócitos, porque a gente pode confundir, né? Como eles são resquícios de uma célula, a gente pode acabar confundindo com artefatos ou débris de esquitócitos. Os leucócitos. Os leucócitos, eles podem ser granulócitos ou agranulócitos. Isso significa o quê? Granulócitos, como o nome sugere, é aqueles que possuem grânulos, né? Eles possuem grânulos ali no seu citoplasma. E dentro dos granulócitos a gente tem os neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Nos granulócitos a gente tem os linfócitos e os monócitos. Célula de defesa de infecção bacteriana. Ele tem essa formação, uma característica bem interessante, que não é uma regra, mas é uma característica que, quando aparece, você não tem dúvida, que é com relação a esse núcleo dele, que às vezes pode ser lobulado, às vezes pode ser bipartido, mas em formato de coração, como a gente pode ver aqui nessa lâmina, um neutrófilo com essa configuração de núcleo, né, bipartido. Os heterófilos, eles possuem uma função semelhante aos neutrófilos, porém ele não é encontrado em todos os peixes. E um aspecto diferente dele é com relação aos grânulos. Como a gente pode ver, os grânulos do heterófilo são maiores, bem maiores em relação aos do neutrófilos, bem mais evidentes, né? E ele tem esse núcleo mais uniforme, mais redondo, né? Mais próximo do redondo aí. Os heterópodos não são encontrados em tilápia, eles são mais encontrados aí em peixes do gênero dos bricons e outros. Os Jean, eosinófilos... Oi? Jean, tudo Oi? bem? Deixa eu te falar, o pessoal mandou aí no chat, que na hora que você começou a falar dos granulócitos, deu uma travada. Aí eles pediram se você pode Tá. repetir no início, na parte que você fala, no início, quando você falou dos granulócitos. Aqui. Isso. Esse slide e o Posso repetir? próximo, Sim. por Tá favor. travando ainda? Para mim não tá mais não, mas nesses dois slides Tá. travou. Tá bom. Os granulócitos, né, os leucócitos, eles são divididos em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos são aqueles que possuem grânulos, como o nome sugere. Nos granulócitos, a gente tem os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Esses grânulos são observados aqui no citoplasma dele, né? A gente tem outras células granulócitas, como os heterófilos, mas não são todos os peixes que são observados essas células. E os agranulócitos, que são aqueles que não possuem grânulos, são os linfócitos e os monócitos. E agora, continuando, né, comentando deles. Os neutrófilos, eles são umas células granulócitas, ou seja, ele possui os grânulos, e esses grânulos, né, são, em relação aos outros, eles são menores. Quando você observa o neutrófilo, você vê que os grânulos deles são menos evidentes do que um basófilo ou um eosinófilo, por exemplo. Os neutrófilos, eles são as principais na defesa de infecções bacterianas. Aqui a gente está vendo o neutrófilo aqui. Outra característica é com relação ao núcleo. O núcleo dos neutrófilos, eles geralmente apresentam essa formação bilobulada ou bipartida, né? Mas não é uma regra. Às vezes ele não chega a ser partido, ele chega a ser só um formato ali de coração. Os heterófilos,
eles são semelhantes, as funções semelhantes aos neutrófilos, mas como eu falei, ele não é encontrado em todos os peixes. Por exemplo, ele não é encontrado na tilápia, né? Ele é encontrado mais nos peixes do gênero Bricon, né? Como aqui na Matrinchã, né? Ou dourado também, dos salminos. E ele possui os grânulos bem evidentes, diferente dos neutrófilos, eles têm os grânulos maiores aqui. O eosinófilos, eles apresentam muitas variações de peixes para peixes, e até dentro de uma mesma lâmina você pode ver eosinófilos um pouco diferentes, porque ele não tem às vezes ele tem uma conformação bem fechada, bem redonda, e às vezes esses grânulos podem dar uma extravasada para fora da célula, né? Uma característica muito marcante do eosinófilo é a sua coloração. Eu vejo uma coloração bem vermelha do eosinófilo e esses grânulos são bem evidentes. Então, você vê uma coloração bem avermelhada ali. Eles participam da defesa contra parasitas, né? E eles têm uma circulação limitada, por um tempo limitado na circulação sanguínea, porque essas células migram para os tecidos para fazer essa função de defesa. Aqui na lâmina a gente pode ver, né, dois eosinófilos aqui, um aqui e outro aqui. Olha como esse está bem fechadinho. Olha como eles são bem vermelhos, né, em relação às outras células, ele tem essa coloração bem avermelhada. E aqui, esse daqui, enquanto esse daqui está bem redondinho, esse daqui já está com uma formação um pouco mais aberta, né? Os basófilos. Os basófilos, eles participam da fagocitose de débitos celulares, embora a sua função não seja bem elucidada, assim como os eosinófilos. Os basófilos, eles possuem os grânulos também bem evidentes, e uma característica do basófilo que, na identificação das lâminas, é com relação, né, a esses grânulos e a coloração deles. Eles têm uma coloração bem escura, como a gente pode ver aqui na lâmina, né, é uma coloração mais por volta de um roxo, bem fechado, e os seus grânulos, eles não ficam tão aderidos, né, eles ficam um pouco mais extravasados. Você vai ver alguns basófilos mais fechados, e você pode ver outros basófilos assim, né, onde você quase não consegue observar o núcleo, porque os grânulos deles ficam acima aqui, e bem distribuídos ali. E as células agranulócitas, né? O monócito, são os maiores leucócitos, esses, né, já não possuem grânulos, e eles são os principais células na fagocitose. Os monócitos, eles têm essa característica, né, de serem células bem grandes, terem aí um citoplasma bem grande também em relação às outras, e uma coloração mais clara. Ele possui aí uma coloração mais por volta de um rosa, um roxo mais clarinho, né? E um núcleo mais roseado também, mais por volta de um rosa. Ele possui também é possível observar esses báculos nos monócitos, que na literatura dizem sobre a sua função, né, fagocitária. Aí ele cria esses báculos aí. Aqui a gente pode observar também dois monócitos não tão grandes, né? Na verdade, não tão grandes, mas aí bem definidinhos aqui. E, por último, os linfócitos. Os linfócitos, eles são os menores, porém os mais abundantes leucócitos no sangue. É comum, esperado e ideal que se tenha numa contagem total de eritrócitos, né? Você tenha uma contagem diferencial de eritrócitos, você tenha um maior número de leucócitos, né? Que é o comum, é o esperado. Eles são produzidos pelo timo e o baço e participam do reconhecimento de antígenos e montagem da resposta imune. Aqui à direita, a gente pode ver um leucócito, né? Um linfócito aqui, e ele tem esse aspecto mais arredondadinho, né? Com uma pequena membrana aparente aí, e nem sempre tão redondinho, às vezes não tão geométrico, né? Mas é bem delimitadinho aí em relação às outras células. Aqui a gente pode ver outros linfócitos, né? E ver como ele tem esse aspecto mais uniforme.
Agora que a gente conhece um pouco das células, eu vou falar sobre a coleta do sangue, porque é a partir daí que pode dar tudo certo ou tudo errado, né? A coleta, ela é a etapa muito importante, ainda mais por ser a primeira, né? É a partir dali que você pode ter um ótimo resultado ou condenar a sua análise. A começar pela captura e contenção dos animais. A captura e a contenção, ela tem que acontecer pelo menor tempo possível. Por quê? Todas essas análises hematológicas, como eu falei, elas também são resposta do estresse. Esses parâmetros hematológicos, eles são resposta do estresse. Então, se você causar um menor estresse no animal, o menor estresse que seja no animal, você já está considerando, né, uma alteração nesses valores. Então, a captura e a contenção, ela tem que acontecer no menor tempo possível para evitar qualquer estresse desses animais, para poder evitar o comprometimento dos resultados. A contenção, ela é recomendada que ela seja feita com um pano sobre os olhos dos animais para diminuir esse estresse, o uso de anestésico com restrições. O que é esse uso de anestésico com restrições? Um uso excessivo ou prolongado do anestésico, né, pode também causar um estresse e alterar, né, esses parâmetros hematológicos dos animais. Então, o ideal é que a contenção e coleta seja feita rápido e da melhor maneira possível, ou seja, habilidade e agilidade. A coleta ela tem que ser rápida, mas ela tem que ser eficiente. Ela não pode ser só fazer rápido para não estressar o animal e fazer incorretamente prejudicar a amostra, né? Então, esse é o ponto-chave da coleta. Outras coisas para se atentar no momento da coleta, na verdade, antes da coleta, né? Anticoagulante. Cuidado com a quantidade e o tipo de anticoagulante. Por quê? Alguns anticoagulantes podem prejudicar a análise que você for fazer, dependendo do tipo de análise que você for fazer e o tipo de anticoagulante. O excesso de anticoagulante vai prejudicar com certeza. O tipo pode prejudicar dependendo da análise. Por exemplo, a heparina, ela pode prejudicar a coloração das lâminas de extensão, né? Então, e outra coisa, você vai fazer, que análises você vai fazer? Se você for fazer bioquímica sérica, confere antes a questão dos reagentes que eu falei. Os kits que você vai utilizar, utilizam soro, utilizam plasma. Confere isso tudo antes do momento de coleta. Não deixa para decidir isso na hora. Seringas e agulhas adequadas ao tipo de coleta. Qual o tamanho do peixe? Qual vaso eu vou utilizar? Entendeu? Porque eu posso... a agulha, se você utilizar uma agulha fina demais, você pode estourar, né? Você pode causar uma pressão e estourar aquelas células, né? No momento da coleta. Se você usar uma agulha grossa demais, você pode fechar aquele vaso, né? Porque você vai causar uma pressão e vai fechar, né? Estrangular aquele vaso ali, ele cola e fecha o vaso. Cuidado com a pressão excessiva no êmbolo, pelo mesmo motivo. Na hora de coletar, como eu falei, tem que ser rápido, mas também tem que ter habilidade, porque se você só fizer rápido, você pode puxar o êmbolo ali muito rápido e aí você vai estourar as células da mesma maneira. Terminou de coletar, fez tudo perfeito, mas aí na hora que vai colocar no Eppendorf, esguicha o sangue dentro do Eppendorf. Aí você já comprometeu novamente a sua amostra. Então, essa é a questão. A habilidade, agilidade, mas habilidade também. Você precisa ter um cuidado aí com todas essas etapas na hora de fazer a coleta do sangue. Local de acesso. Existem vários vasos sanguíneos, né, que a gente pode coletar aí, e o mais comum, o mais utilizado são os vasos caudais, né, as veias caudais ali. A gente pode coletar pela brânquia, punção intracardíaca, cardíaca, entre outras, mas os mais comuns são ali pela veia caudal, que a gente consegue identificar aqui, próximo à coluna vertebral do animal, você consegue sentir aqui, mais ou menos nessa região, para fazer a coleta pela veia caudal.
Em peixes muito pequenos, como peixes ornamentais de pequeno porte e alevinos, que a gente não consegue, né, coletar pela aveia, porque são animais extremamente pequenos, como que a gente faz? Outro problema, às vezes a gente, aí você consegue coletar o sangue, mas e a quantidade? Então, aí a gente tem um tipo de coleta que é bem invasivo, né? Bem agressivo, que leva à eutanásia do animal, que cortar, você anestesia os animais, né? E aí você corta a cauda e coleta a partir ali da veia, naquela região. Só que aí você não vai. Aí é aquela questão, você consegue coletar o sangue. Mas quantas análises, que análise você vai fazer? Outro fator que eu não comentei. Quantidade de sangue. Quantas análises eu vou fazer? Quanto de sangue eu preciso? Isso tudo tem que ser definido também antes da coleta. Não deixa para decidir no momento da coleta. E aí você conseguiu coletar o sangue desses pequenos animais por esse tipo de coleta. Mas quanto de sangue eu preciso? Talvez você não consiga a quantidade que você precisa. Então, o que que se faz? Um pool, que coleta o máximo que você consegue de sangue de vários animais, homogeneiza aquela amostra e faz uma análise daquele pool, daquela quantidade de amostra de vários animais misturados. Qual é a melhor técnica de coleta? Qual é a melhor técnica na hora de coletar o sangue? Por exemplo, o pessoal fala, pela veia caudal, a posição da mão a 45 graus, a 90 graus, a 35 graus. A melhor técnica é aquela que melhor se adequa ao manipulador. É como eu falei, precisa ser rápido e eficiente, né? Precisa ser feito direito, no menor tempo possível, para não estressar esses animais e não comprometer a amostra. E agora falando sobre as análises hematológicas. Coletamos o sangue e vamos para as análises. Bom, a gente tem aí 3 porções do sangue, né? A gente tem o sangue, o plasma e o soro, como eu já expliquei, né? O plasma e o soro, quando a gente vai obter eles. Com o plasma e soro, a gente faz as análises da bioquímica do sangue, né? A bioquímica também conhecida como bioquímica sérica. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a bioquímica do sangue, porque isso seria um tempo para uma outra palestra, senão aqui a gente ficaria até umas 11 horas da noite. Mas aí a gente tem proteínas, colesterol, triglicerídeos, albumina, globulina, lactato. Tem várias análises aí, né, da bioquímica do sangue, feitas às vezes com plasma, às vezes com soro, como eu falei. É importante se atentar ao kit que você está utilizando antes da coleta, para você saber como você vai coletar. Essas análises da bioquímica do sangue, elas respondem também relacionadas ao estresse e também a respeito da funcionalidade, da saúde dos órgãos internos desses animais. Já as análises do sangue, né, elas também respondem com relação ao estresse e com relação a outros parâmetros, como, por exemplo, estresse, bem-estar, estado nutricional, toxicologia, entre vários outros. E dentro das análises do sangue, as análises do sangue, a gente chama, que está relacionadas às células, da parte vermelha e branca do sangue, a gente chama de hemograma. E dentro do hemograma, a gente tem o eritrograma. O eritrograma é aquelas análises relacionadas ao eritrócito. Ali a gente tem a contagem de eritrócitos, o hematócrito, a taxa de hemoglobina. E com essas 3, a gente faz os índices hematimétricos, que são volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média. E aí a gente ainda tem as outras que fazem parte do hemograma, que é o leucograma, que é a contagem total e diferencial de leucócitos, e o trombograma, que é a contagem total de trombócitos. Então, vou explicar agora sobre cada uma dessas análises, sem entrar em detalhes de metodologias, né? A contagem de eritrócitos. A contagem de eritrócitos, ela é feita a partir de uma diluição do sangue, né? De uma porção do sangue ali, a gente faz essa diluição, porque no sangue a gente tem várias outras células em suspensão. Como eu falei, né? A gente tem os leucócitos ali, e aqui o interesse é os eritrócitos.
Então, a gente faz esse preparado do sangue e leva ele para ser observado no método de câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer é essa plaquinha aqui, para quem nunca viu. E quando a gente leva, a gente coloca o sangue aqui, põe uma lamínula por cima e leva ela, o sangue preparado, gente, observação, e leva ela para o microscópio. Quando a gente leva ela para o microscópio, a gente tem essa imagem aqui, que são esses dois quadrados aqui. E aí a gente tem dois métodos de fazer a contagem nesses quadrados. Né? A gente pode contar ela assim, né, contando as quatro extremidades e o meio, ou pode contar na diagonal, assim, em alguma das diagonais. Isso é feito para a gente poder ter uma leitura homogênea da amostra e também não ler o mesmo quadrado, né, não se perder, não ler o mesmo quadrado duas vezes. Dentro desse quadradinho, né, dentro de cada quadradinho desse com ponto vermelho, a gente observa ele assim no microscópio. E aqui estão todos os eritrócitos naquela porção. Aí você você vai contar quantos eritrócitos tem nesse quadradinho, em cada um daqueles quadrados, né? E aí você padroniza. O ideal é a gente fazer esse zigue-zague para não contar o mesmo quadro duas vezes, não se perder e para poder ter a organização e a padronização. Outra observação é que algumas células vão ficar na parede, né? E quando elas ficam na parede aqui do quadrado, você padroniza. Eu vou contar essas células nas paredes ou eu não vou contar essas células nas paredes. Geralmente a gente padroniza duas paredes. Eu vou contar nessa e nessa. Nessas duas, na de baixo e do lado direito, eu não vou contar. Né? E isso é um critério de quem vai fazer a análise. Contei esses quadradinhos todos, lá que eu mostrei, os 5 quadradinhos, aí eu tenho um número de eritrócitos, né? E o resultado da contagem de eritrócitos vai ser o número dessas hemácias, o número de eritrócitos que eu contei aqui, vezes a diluição, que é feito o preparado do sangue, vezes a altura da lamínula da câmara, vezes 5, que é o número de quadrados contados. Esses valores aqui, 200 vezes 10 vezes 5, fica igual 10 à quarta. E aqui a gente vai fazer, então, o número de eritrócitos contado vezes 10 à quarta. Aí a gente vai ter a contagem de eritrócitos. O hematócrito. O hematócrito, ele é a proporção de eritrócitos no sangue. Né? É uma análise de alta confiabilidade e baixa margem de erro. E o método mais utilizado é o método de microhematócrito de Goldenfarb. O hematócrito, ele é uma análise muito utilizada justamente por ter essa alta eficiência de resposta, né? Tipo, você tem uma alta confiabilidade e uma baixa margem de erro. E ele é muito fácil de ser feito, que é, basicamente, você coleta com um capilar, né? um tubo capilar, uma gota de sangue, basicamente, uma quantidade de sangue aí que preenche até um certo nível desse capilar. Você fecha uma ponta dele e leva ele na centrífuga de microhematócrito. Após centrifugar, você vai ter o sangue nessa maneira no capilar. Você vai ter o plasma, você vai ter uma fina camada aqui de leucócitos e você vai ter as hemácias sedimentadas aqui na ponta do microcapilar. Aí você vai pegar esse microhematócrito, levar ele numa régua, que pode ser tanto essa daqui que vocês encontram pela internet para imprimir, quanto essa daqui, que é uma régua própria, eu acho mais prática também, mais fácil de observar. E aí você vai posicionar o hematócrito aqui com a parte da base dele, né, onde começa o sangue, você posiciona na linha de baixo. Aonde termina o plasma, você posiciona na linha de cima. E aí você vem com a régua e coloca ela sobre o fim da parte vermelha, né, da parte dos eritrócitos aqui. Aí aqui à direita você tem um valor em porcentagem do hematócrito. E a taxa de hemoglobina. A taxa de hemoglobina é o meio mais simples e usual de se verificar anemias, né? E essa técnica ela é feita, aí tem várias metodologias com hematina ácida, oxhemoglobina, e a que a gente utiliza no meu laboratório é a cianometa-hemoglobina, né, que é a partir desse preparado a gente vai ler
esses frascos em espectrofotômetro e o resultado é dado pelo espectrofotômetro em grama por decilitro. Com essas 3 análises, a gente faz os índices hematimétricos. Aí a gente tem volume corpuscular médio, que é o VCM, hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, e concentração de hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM. O VCM avalia o volume dos eritrócitos. Ele é o resultado do hematócrito vezes 10 sobre o número de eritrócitos. E o resultado é dado em femtolitro. O HCM, ele diz sobre a quantidade existente de hemoglobina em cada eritrócito. Então, é a taxa de hemoglobina vezes 10 sobre o número de eritrócitos. E o resultado é dado em picogramas. E a concentração de hemoglobina corpuscular média diz sobre a concentração da hemoglobina nos eritrócitos. Então, é a taxa de hemoglobina vezes 100 sobre o hematócrito e o resultado é dado em gramas por decilitro. E aí a gente tem as análises do leucograma e do trombograma, que é a identificação, quantificação e avaliação morfológica das células, né, dos leucócitos e dos trombócitos. O método mais utilizado para fazer o leucograma e trombograma é os métodos indiretos, que é a contagem de eritrócitos, né, aquela contagem de eritrócitos que a gente fez, associada à contagem de leucócitos e trombócitos em extensões sanguíneas. Existem outros métodos de fazer, que tem o de pipeta, com pipeta de toma, hemocitômetros e câmara de Neubauer. Porém, esses outros métodos eles são muito utilizados para mamíferos. Em peixes, embora o pessoal tenha algumas adaptações para fazer, eles não são muito utilizados porque eles têm um alto risco de erros, né? Então, eles possuem aí um risco maior de você errar nessa contagem. Por quê? Um dos fatores que prejudicam essa contagem desses outros métodos é a questão das células dos peixes possuírem núcleo. A maioria dos reagentes utilizados para fazer a contagem nesses outros modelos utilizam reagentes que solubilizam a membrana, né, externa. E aí sobrando só os núcleos das células. E aí acabaria que os eritrócitos poderiam compor esse resultado final, dando aí um resultado superestimado. Então, o leucograma e o trombograma, feitos pelo método indireto, consiste na confecção de extensões sanguíneas. Como que é feita essas extensões sanguíneas? Você pega a primeira gota da seringa ou da ponta da agulha, porque para a confecção dessas lâminas, o ideal é que não tenha anticoagulante, né? Porque o anticoagulante ele pode prejudicar a permeabilidade da membrana celular. E aí você teria um comprometimento aí da sua lâmina. Você vai pingar essa gota, né, de sangue na lâmina, vir com uma outra lâmina extensora e correr ela sobre a extensão, né, fazendo aí uma camada de células. Essa camada ela não pode ser nem muito fina e nem muito grossa, né? Ela tem que ser uma camada uniforme ali por toda a lâmina. Após feito essa extensão, ela tem que ser corada o mais breve possível, para que tenha uma melhor coloração dessas células e para que não tenha aí não prejudique, né, a confecção dessas células. O ideal é que se core no mesmo dia. Mas no caso de não conseguir fazer essa coragem dessas lâminas no mesmo dia, você tem até 2 dias desde que essas lâminas sejam armazenadas em um local aí que você não tenha uma possibilidade de contaminação, de sujeira, de insetos, de alguma coisa que pode prejudicar, né, a extensão. As células, elas coram em diferentes cores de acordo com o corante que tem afinidade. E existem aí diferentes métodos de coloração. Por exemplo, os corantes MMG, MGGW, Gienza. E o que eu estou mais acostumado a trabalhar é com MGGW, que é uma combinação de 3 corantes, né? Ainda falando sobre a coloração das células, elas podem ser basofílicas, azurofílicas, acidofílicas ou eosinofílicas e neutrófilas.
As basofílicas, né, geralmente coloradas com azul de metileno, elas coram-se de azul, pegam uma coloração azul, como eram os basófilos que eu mostrei lá. As azurofílicas, embora o nome, né, elas coram com corante azules e coram-se de púrpura. As acidofílicas ou eosinofílicas coram-se com a eosina em tonalidade de laranja. E as neutrófilas pegam em uma coloração de salmão, né, por conta que ela é feita a partir da mistura de vários corantes. E o que são os erros mais comuns na confecção das lâminas, né? Primeiro, o sangue, como eu falei, se tiver um erro na coleta de sangue, você consequentemente vai ter um erro na extensão sanguínea, né? E vai te prejudicar na leitura, e tudo, na coloração dessas lâminas. A espessura da extensão, se você tiver uma extensão grossa demais, ali as células vão ficar muito próximas, né? Muito sobrepostas e você não vai ter uma leitura adequada, né? Da mesma forma, se ela ficar fina demais, vão ter células muito separadas e você também não vai ter uma leitura adequada. Distribuição, né, ela tem que ser uniforme e retilínea, ela não pode ficar saindo para os lados ou terminando antes da hora. Lâmina suja e exposição ao sol, vento ou insetos, como eu já falei. E homogeneização na hora da coloração. A homogeneização adequada é fundamental para poder pegar a coloração adequada, né, pelo aquele corante que está utilizando. E como é feito a contagem dos leucócitos e trombócitos? Bom, a contagem total de leucócitos e trombócitos é feita a partir da contagem de 2.000 células na extensão. Você conta 2.000 células e aí você identifica eritrócitos, leucócitos, sem diferenciar os leucócitos, e trombócitos. E aí você vai ter um número de leucócitos e um número de trombócitos em 2.000 células. Você vai fazer uma regra, né, de 3 e vai associar essa contagem de leucócitos e trombócitos àquela contagem de eritrócitos na câmara de Neubauer. E aí você calcula a porcentagem de leucócitos e trombócitos. E a contagem diferencial de leucócitos vai ser contar 200 células, 200 leucócitos, diferenciando cada célula. Deu, sei lá, 60 linfócitos, tanto os basófilos, tanto os neutrófilos. Você vai fazer uma porcentagem novamente, e aí você vai pegar essa porcentagem e associar ao resultado da contagem de leucócitos totais. E assim você vai ter um valor absoluto de cada leucócito naquela extensão sanguínea. Agora que eu já falei sobre, que a gente conheceu as células, eu já falei sobre as análises e como são feitas essas análises, eu vou comentar sobre a hematologia na pesquisa. E aqui, recapitulando, né? O que é a hematologia? Né? O estudo do sangue ali, e o que ele traz para a gente? Na clínica, a hematologia ela visa responder aí sobre identificar, né? Responder sobre algumas doenças, alguns distúrbios, contaminações e tudo mais. E na pesquisa, como eu frisei o tempo todo, na pesquisa, a hematologia responde para a gente aí em relação ao estresse, ao bem-estar animal, né? A toxicologia, que eu nem vou entrar muito em detalhes sobre toxicologia, eu acho que a gente tem uma palestra futura aí do grupo sobre toxicologia, mas ela também, a hematologia também responde para a gente sobre isso, na verdade responde muito sobre isso, são feitos muitos trabalhos com análises hematológicas com relação à toxicologia. Então, na pesquisa, a hematologia ela responde para a gente sobre diferentes situações, né? Estado nutricional, e aí eu trouxe alguns artigos para me comentar as análises que foram feitas nesses artigos e o que elas responderam para esses autores. Aqui, nesse primeiro artigo, ele foi publicado na Tropical Animal Health and Production em 2021, e o título dele é O Estudo Comparativo do Crescimento, Eficiência Alimentar e Perfil Hematológico de Alevinos de Tilápia do Nilo em Tecnologia de Biofloco e Sistema de Recirculação, o RAS, né?
Esse experimento teve uma duração de 60 dias e o sistema foi o tratamento, ou seja, o sistema de Bioflox e o sistema de Haas, teve 2 tratamentos. Os sangue para as análises hematológicas foram coletados da veia caudal, ó, lembra que eu falei que é o mais utilizado? Todos os trabalhos aqui que eu vou apresentar foram coletados na veia caudal. Nesse trabalho ele foi realizado o hematócrito, concentração de hemoglobina, contagem total de eritrócitos, CHCM, VCM e a contagem total e diferencial de leucócitos e trombócitos. Nesses parâmetros hematológicos que foram analisados, não houve diferença estatística. Ah, mas não houve diferença. E aí, o que o autor respondeu com isso? Nas palavras dos próprios autores, o sistema não influenciou a saúde dos animais. Ou seja, em ambos os sistemas, no Biofloco e no RAS, os animais estavam com os parâmetros hematológicos iguais, não teve alteração. Se esses animais se os parâmetros não teve alteração em um sistema e no outro, quer dizer que eles estavam em mesmas condições de saúde. E os autores foram e utilizaram essa resposta como ponto positivo do Biofloco. Afinal, o Biofloco tem outras vantagens, como questão do uso de água, né? Então, se os animais estão em condição de saúde iguais ao sistema de recirculação, então é um ponto positivo, né, que com menor utilização menor troca de água, a gente tem, né, animais saudáveis quanto em um outro sistema que utiliza mais. Esse segundo trabalho foi publicado na Aquaculture, um pouco mais antigo, 2015, e foi o efeito da tecnologia de Biofloco no crescimento, atividade de enzimas digestiva, hematologia e resposta imune de tilápias da linhagem Gift. Esse trabalho foi realizado em mais ou menos 60 dias, que foram 8 semanas, se não me engano. O sistema foi o tratamento também, foi o tratamento de Biofloco e os criados sem ser no Biofloco. E foi feito as análises de hematócrito, concentração de hemoglobina, contagem total de eritrócitos e contagem total de leucócitos. Mas aqui, a contagem de eritrócitos e leucócitos, ele fez pelo hemocitômetro. Lembra de eu falar? O hemocitômetro não é muito utilizado, né? Mas aqui foi realizado através dele. Mas não houve diferença estatística. E aí, o que eles disseram com isso? Bom, indicando que o sistema de Bioflox não teve efeito negativo nas condições físicas da tilápia. Ou seja, novamente, ponto positivo, o Biofloco, já que os animais em ambos os sistemas não tiveram, né, diferença quanto aos seus parâmetros hematológicos, levaram em consideração que, vistos as outras vantagens do sistema de Biofloco, né, esses animais estarem nessa condição é um ponto positivo para o outro sistema. Nesse trabalho publicado em 2020 também na Aquaculture, esse é um trabalho de nutrição, né? Nutrição de tilápias da linhagem Gift em sistema de tecnologia de Bioflox, com a utilização dos níveis de proteína digestível e energia digestível durante a larga cultura. Foi um trabalho que durou 42 dias. Os tratamentos foram 3 níveis de inclusão de proteína digestível e 3 de energia digestível. Coleta pela veia caudal, e aqui eles só fizeram a contagem total de eritrócitos e contagem total diferencial de leucócitos e trombócitos. Não houve interação entre os níveis de proteína digestível e energia digestível para as variáveis hematológicas, e também não houve diferença entre os níveis de energia digestível para as variáveis hematológicas. Já quanto à proteína digestível, foi observado que os eritrócitos e os neutrófilos, no tratamento de 30% de proteína digestível, tiveram valores maiores que o tratamento de 26% e igual ao tratamento de 22%. Né? Quanto à contagem total de leucócitos e linfócitos, o de 30% também teve valores maiores que os outros 2 tratamentos. E o que os autores responderam com esses valores? O que eles responderam com esses resultados? Bom, quanto aos eritrócitos, o aumento da demanda de oxigênio para degradação proteica foi o fator usado na discussão. O que acontece? Eles justificaram que, com o aumento com a necessidade, né, com a maior demanda de oxigênio para degradação proteica, esses animais tiveram maior produção, né, de eritrócitos.
Porque o eritrócito tem aquela função de transporte de oxigênio. Então, como aumentou a demanda por esse oxigênio para utilização dessa degradação proteica, aumentou ali os valores de eritrócito. E quanto aos neutrófilos, linfócitos e a contagem total de leucócitos? O que eles disseram? Bom, nas palavras dos autores, pode ser uma modulação do sistema imunológico dos peixes, aumentando suas respostas a efeitos adversos como estresse e patógenos. Ou seja, os autores sugeriram que níveis mais elevados de proteína nas dietas de tilápia pode fortalecer a imunidade inespecífica e reduzir a suscetibilidade a doenças. O que os autores quiseram dizer? Esses animais não estavam desafiados, eles não estavam submetidos a uma situação estressante. Eles não estavam doentes, né? Então, mas eles tiveram, nesse tratamento com 30% de proteína digestível, eles tiveram maiores níveis de leucócitos, né? Neutrófilos, linfócitos e contagem total de leucócitos. Essas células são células de defesa. E, embora não estivessem desafiados, não estivessem doentes, esses animais, com o maior número dessas células, eles representam animais com um sistema de defesa, né, pronto ali para uma possível ocasião de suscetibilidade. Né? Ou seja, se esses animais fossem desafiados, eles estariam mais aptos a responderem aquilo ali de uma maneira positiva. Então, eles destacaram esse fator, né, como um ponto positivo aí para a saúde dos animais. Esse trabalho ele foi publicado na Aquaculture também em 2021, que foi o uso de simbióticos na criação de tilápia do Nilo em bioflora, desempenho produtivo, morfometria intestinal e parâmetros hematológicos. Ele durou 40 dias, foi utilizado 2 tratamentos: biofloco com e sem simbióticos. O sangue foi coletado pela veia caudal, foi feita a contagem total de eritrócitos, contagem total de leucócitos e trombócitos, concentração de hemoglobina, BCM, CHCM e proteína plasmática total através do recatrômetro. A proteína plasmática total, concentração de leucócitos e trombócitos apresentaram maiores valores no tratamento com simbiótico. E o que os autores responderam com isso, né? Para a proteína plasmática total, os níveis nas palavras dos autores, os níveis aumentados estão associados ao fortalecimento do sistema imunológico inato. E para reforçar essa afirmação deles, eles citaram alguns outros autores que observaram o mesmo comportamento na proteína plasmática total. Né? Eles disseram que o quê? Esses níveis estão associados aí a uma melhor resposta imunológica ali, né? E quanto aos leucócitos e trombócitos, eles reforçaram essa informação, porque essas células também desempenham um papel importante na imunidade. Né? Então, com o simbiótico, promoveu, né, um efeito benéfico aí na condição imunológica desses peixes. Basicamente, eles usavam da mesma justificativa do trabalho anterior, que diz que esses animais não estavam desafiados, né? Eles não estavam em condições aí de necessidade, mas eles tinham essas células prontas para defesa. Então, em uma situação, né, de necessidade, eles estariam mais aptos a lidar com essa adversidade. E o último trabalho aqui que eu vou apresentar é esse, que foi publicado aí na Aquaculture 2022, se a galera começa com o pé direito, né? Dia 7, dia 6 já tem trabalho. E a eficácia anestésica e efeitos hematobioquímicos do timol em juvenis de tilápia do Nilo. O timol, ele é uma substância aí do tomilho e do orégano, né, que está sendo utilizado como anestésico. Foram feitos 2 experimentos nesse trabalho, porém o que interessa aqui é o segundo experimento, onde foi feito 5 tratamentos. Controle, que foi a coleta sem anestésico, TH1, que é a coleta com 80 mg de timol exposto a 1 minuto, TH5, 30 mg de timol por 5 minutos, E1, 80 mg de eugenol por 1 minuto e E1,5, 30 mg de eugenol por 5 minutos. E foi feita a contagem de eritrócitos, hematócrito, concentração de hemoglobina, os índices hematimétricos e também foram realizadas análises da bioquímica plasmática. Não vou entrar no detalhe da bioquímica plasmática, né? O meu foco aqui é o hemograma. E nem vou comentar
os valores aqui, mas para não estender muito. Mas aqui na contagem de eritrócitos, hematócrito, concentração de hemoglobina, volume corpuscular médio e concentração de hemoglobina corpuscular média, apenas com exceção da hemoglobina corpuscular média, todos esses parâmetros tiveram valores acima, pelo menos em 2 tratamentos, acima do controle, valores maiores do que o controle. E esses valores maiores foram observados nos 2 tratamentos, né, que tiveram uma menor quantidade de anestésico e um maior tempo. Né? E o que isso mostrou para esses pesquisadores? Né? Aqui nas palavras deles, esse aumento ele é considerado uma resposta fisiológica ao aumento da capacidade de oxigênio no sangue, devido às condições de alto estresse em anestesias prolongadas. O que acontece? Como eu disse, esses maiores valores foram observados naqueles tratamentos que ficaram expostos por mais tempo, mesmo que em quantidade menor. Por que esses animais ficaram expostos mais tempo? Como a quantidade do anestésico é menor, ele precisa de um tempo maior para entrar, para chegar à anestesia. E aí, ele ficar exposto por esse tempo maior ao anestésico até entrar em anestesia, leva a um pequeno quadro de estresse. Né? O animal teve um quadro ali de estresse. E aí, por esse quadro de estresse, houve o aumento nos parâmetros relacionados ao estresse, né? Como os parâmetros hematológicos. Aqui eles falam, as concentrações mais baixas dos anestésicos causaram um aumento significativo nesses valores do eritrócito. Né? Como esses animais entraram em estresse, eles precisaram, aumentou a demanda de oxigênio, aumentou a quantidade de eritrócitos. Impactou nos valores dos índices hematimétricos e no hemograma. Então, parece que o tempo ele tem um papel importante aí nesses resultados, né? Onde, mesmo que em uma menor concentração, às vezes a gente pensa, uma menor concentração é melhor, é menos agressivo. Mas uma maior exposição a esse anestésico pode prejudicar aí a análise. Então, pessoal, todos esses trabalhos que eu mostrei aí, o meu intuito era mostrar como a hematologia participa aí para poder oferecer essas respostas, né, com relação a vários aspectos na pesquisa com peixes. Todos esses trabalhos são de revistas aí, A1 e A3, né, que, se não me engano, a primeira é uma revista A3. Então, são revistas excelentes, né? E eles mostram como a hematologia pode responder para a gente, né? Mesmo que quando não significativa, ela ainda dá para a gente aí uma resposta sobre o que está acontecendo ali nesse experimento. A minha apresentação, né, teve esse intuito, eu espero ter contribuído para quem já ainda não teve contato com hematologia, espero ter passado um pouco, e para quem já tem contato com hematologia, espero ter representado bem aí. Os 2 livros que eu recomendo, 2 leituras que eu recomendo muito, que tipo assim, são para quem quer trabalhar com hematologia, são 2 livros assim que respondem muito bem, ajudam muito bem, principalmente esse primeiro, o Métodos para Análise Hematológica em Peixe, de Ranzani Paiva e colaboradores ali, e o Hematologia de Peixes Teleósteos, de Tavares Dias e Moraes. São 2 livros excelentes. No mais, muito obrigado, né? E estou aí aberto a perguntas, questionamentos, comentários. Fiquem à vontade. Muito obrigada, Jean, pela palestra. A Thaís, ela teve problema com a internet, então ela teve que sair, mas eu vou assumir então aqui agora, na moderação. Muito obrigada, foi super interessante a palestra e foi uma abordagem muito boa. Vamos abrir então agora para as perguntas, né? Pessoal, quem quiser abrir o microfone para perguntar, ou então mandar pelo chat que a gente lê para o Jean, fica à vontade. Boa noite. Parabéns pela palestra, Jean, muito didática, muito clara, os slides muito bonitos.
Parabéns mesmo. Obrigado. Vou fazer um também, que fiz um trabalho Érica, que tá envolve travando, hematologia. tá travando um pouco para mim, eu não sei se é a sua ou a minha. Oi? Tá travando um pouco, eu não sei se é a sua internet ou Ao a minha. som. É, A, a minha internet hoje está muito ruim. É, a dúvida que eu tenho, eu fiz, assim, acho que um trabalho com hematologia e eu tinha dificuldade de achar valor de referência. Eu não sei se essa dificuldade ela ainda existe, porque assim, isso tem mais tempo. Então, assim, eu não sabia, eu não conseguia saber se os valores que eu estava encontrando eram dentro de uma média, porque quando a gente faz exame de sangue, a gente olha o resultado e a gente tem valor de referência, né? Para peixe, eu tinha muita dificuldade de achar esses valores de referência. Como que isso está hoje, assim? É mais fácil, depende da espécie? esses dois livros que eu apresentei, esses aqui, ó, esses dois livros, eles possuem algumas tabelas com alguns valores de referência para peixes, né? Para outras espécies ainda, às vezes, é um pouco difícil de encontrar, sim. O que a gente, às vezes, costuma observar, né, como valor de referência, pode ser, por exemplo, você pegar aí um apanhado de trabalhos em que você utiliza como referência para o trabalho, né? E esses trabalhos, como por exemplo, que analisa os animais em uma condição controle, né? E uma condição de desafio, né? A partir dali a gente tem algum valor que pode ser considerado, né? Como um valor de referência. Mas tem sim uma certa dificuldade de encontrar. Ah, beleza. Obrigada, Jean. Então, obrigado. Aqui no chat a gente tem mais umas dúvidas. Tem pessoal também parabenizando e elogiando. E tem uma dúvida do Steven. Ele fala, boa Ah, noite. sim. Eu Tá. posso Pode ver ler. aqui? Beleza, pode ler. Tá, eu vi aqui, é o Steven Valência, né? Ele falou qual o critério de escolha do anticoagulante, EDTA, heparina, citrato. O critério, a heparina, como eu falei, com relação à extensão sanguínea, na literatura desse primeiro livro que apresento aqui na tela, ele fala com relação à heparina, ela prejudicar na coloração das células. Então, para essas análises não seria ideal, né? Então, o que eu tenho visto mais o pessoal utilizar, em maioria dos trabalhos, esses trabalhos que eu citei, se não me engano, todos eles utilizaram o EDTA. E o citrato eu não tenho conhecimento do pessoal utilizando ele na pesquisa com peixes como anticoagulante, não. Eu tenho visto muito o EDTA mesmo. Com relação ao critério que eu conheço, só a questão da heparina, por ela prejudicar algumas análises. Respondido, Steve? Aqui, muito obrigado, pessoal. Estou vendo aqui os comentários. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Bom, tem dúvida da Nayara. Não, a Nayara complementou aqui que a heparina apresenta também pior efeito em relação ao EDTA. Perfeito. Bom, então, já que ninguém mais mandou dúvida, acho que a gente já pode fechar, Jean? Pode, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer primeiramente ao Williane, que não está presente hoje, mas pelo convite, né? Muito obrigado aí o convite, muito obrigado ao grupo que estão, parabéns, aliás, parabéns ao grupo que estão excelente em organização, as palestras estão, o grupo está sendo aí
muito bom. Eu tenho acompanhado, quando eu não consigo acompanhar na reunião, eu costumo dar um pulo lá no YouTube e ver as palestras gravadas. Muito obrigado, parabéns pelo grupo, e é isso aí, pessoal. Nós que agradecemos, Jean. Parabéns, foi muito, muito boa a palestra. Obrigada por aceitar o convite, né? E é isso. Vamos fechar, então. Muito obrigada a todo mundo que participou. Lembrando que na semana que vem, na terça-feira, a gente tem a palestra do médico veterinário Fábio. Ele vai trazer o tema para a gente sobre metais pesados e contaminação em pescado. E vai ser muito interessante. Então, essa semana já a gente disponibiliza o link de participação para inscrição. Beleza? Muito Então, obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau para todo mundo. Obrigada. Obrigada.